Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a presença da Alessandra Lima. Bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, Diogo. Sou muito feliz de ter sido convidada para estar aqui com você hoje. É um prazer enorme. Adoro esse canal. Recomendo para todo mundo que quiser assistir, porque tem muita coisa legal aqui. E estou muito honrada mesmo. Eu fico muito feliz de ter a Alessandra aqui porque traz um assunto assim, super fascinante sobre a astrologia e uma aplicação muito prática e direta. Já viste no título, não é? A astrologia e a alimentação, esta questão das dietas e os signos. Hoje vamos falar sobre isso, como é que a astrologia nos pode ajudar, ou particularmente a Alessandra é nutricionista, como é que nos pode orientar. Nós também temos uma alimentação mais saudável. Por isso, vamos já direto à slide que a Alessandra trouxe. Vou pôr aqui para partilhar contigo e Alessandra, vamos descobrir então como é que a astrologia nos pode ajudar nesta ligação entre a alimentação e o nosso mapa. Então, a pergunta assim, que eu coloquei já como início, né, é se existe uma dieta para cada signo. Né? Então, isso eu vou passar toda a minha apresentação e até o final da apresentação a gente vai descobrir juntos aqui se existe ou não uma dieta ideal para cada signo. Isso tudo veio de um questionamento, pode passar, Diogo. Veio desse questionamento. Por que algumas pessoas mantêm uma alimentação equilibrada facilmente, enquanto outras enfrentam desafios, culpas e autocobranças excessivas? Ou seja, por que para uns é tão fácil, ou a gente pensa que é fácil, né? E para outros é tão complicado a gente chegar realmente a uma alimentação saudável. Aqui eu quero deixar bem claro que não é uma questão de emagrecimento, de dietas restritivas, é uma questão de... O meu foco é muito mais em saúde, realmente, né? Então, eu gosto de trabalhar com uma nutrição, principalmente no foco de prevenção de doenças, ou no tratamento de doenças quando já foram adquiridas, mas é muito mais nesse foco do que da parte só de emagrecimento. Eu acho Até porque há importante, né? pessoas que querem ganhar peso, não é? Há muitas pessoas também que Exatamente. querem nutrição para subir o peso. É E muito que às vezes é interessante. mais difícil do que a perda, que coisa que ninguém sabe. Então, eu vou contar um pouquinho como é que começou tudo isso, né? Então, eu me formei em 1999 em nutrição, em São Paulo. E quando eu me formei, eu fiquei um pouco decepcionada, assim, porque a gente vai para a faculdade, todos empolgados, achando que a gente vai descobrir tudo, mas em 4 anos de nutrição não aprende quase nada. Então, eu saí de lá com uma abordagem fragmentada e reducionista do que era cuidar de uma alimentação. Então, parecia que a gente tratava os órgãos do corpo como se eles fossem coisas separadas, né? Então, a gente tem o rim, a gente tem o pâncreas, a gente tem o fígado, só que não é bem assim que funciona na prática. Então, o maior desafio que eu encontrei, assim, logo no início, foi ver um indivíduo de forma integral. Isso é a nível de corpo, né? Não vamos entrar ainda em outras partes. De 2000 a 2013 foi uma época muito intensa da minha prática profissional, então eu trabalhei em hospital, trabalhei em clínicas médicas, em ambulatórios, e o que eu percebia, o problema não era entender a dieta, né? Era a dificuldade em adotar as mudanças sugeridas da dieta, ou o oposto, né? Obsessões alimentares, exclusões excessivas de alimento. Então, as pessoas às vezes começavam a ficar um pouco... às vezes tinha um trauma mesmo, né? Sofria algum problema sério de saúde, então começava a cortar alimentos. Pessoas mais idosas, quando chegava aos 60 anos, já tinha um monte de exclusão, não conseguia relacionar uma coisa com a outra. Então, todas essas questões me trouxeram a necessidade de entender o corpo mais como um todo, né, numa visão mais holística. E aí eu fui fazer pós-graduação, isso demorei um pouco, né, porque naquela época a gente não tinha essa facilidade do online e tudo, então eu acabei aprendendo muito mais na prática do que estudando mesmo. Mas quando chegou 2013, eu resolvi realmente fazer uma pós em nutrição clínica funcional. E ali eu consegui já ter uma visão melhor da visão holística da saúde, né? E uma compreensão da interdependência entre órgãos e sistemas. Então, ali a gente já entendia o que eu estou fazendo com o meu estômago está afetando o meu intestino, eles não são coisas separadas. A parte emocional também é muito abordada na nutrição funcional. A gente já começa a entender que o ambiente que essa pessoa vive também vai influenciar ela. Então, isso vai trazendo a nutrição para um trabalho muito mais individualizado. Mas, ainda assim, né, eu não estava satisfeita, ainda faltava um complemento, porque eu precisava fazer essas pessoas fazerem a dieta.
né? Por mais que eu entendesse, então esse alimento é perfeito para isso aqui, mas como que eu vou colocar isso numa dieta? Porque não adianta ter um monte de soluções se a pessoa não fizer, né? Então é a história do suplemento. Às vezes a pessoa sai com um monte de suplemento, mas ela não lembra de tomar. Então não vai resolver. É Pode pena, não passar. é? Os suplementos na estante não fazem tão bem como aqueles que passam na boca. Tem que passar primeiro na boca. Exatamente, exata. E muitas vezes ficam na estante e são caros, né? Então a gente tem que pensar por esse lado também. E eu tive uma experiência com meu pai também. O meu pai ele já faleceu, mas ele foi hipertenso, ele tinha diabetes e ele desenvolveu uma insuficiência renal crônica, que são 3 doenças que a nutrição tem uma importância fundamental, né? São necessárias, não tem como não lidar com a nutrição. Só que o meu pai, ele tinha o Sol em Sagitário e a Lua em Touro. Então, naquela época, a dieta para diabético era muito, muito restrita. Então, era assim, não tinha como seguir. E na época eu ainda não estudava astrologia, então a gente tem noção dos signos, eu sempre me interessei e tudo, mas eu não sabia exatamente desse detalhe. Então ele era uma pessoa que hoje eu sei que eu teria que ter trabalhado de uma forma completamente diferente, né? Porque ele precisava, isso eu vou explanar ao longo daqui da nossa conversa. Mas era muita tortura, não tenho outra palavra para falar, para fazer com Sol em Sagitário, uma Lua em Touro, uma dieta às vezes de 1.500 calorias. Ele era esportista, ele gastava caloria. E aí me trouxe esse novo questionamento. Será que para ter saúde, realmente, a gente precisa abrir mão de tudo? A gente precisa viver como máquina? Né? Porque naquela época, no início, principalmente, parecia que você estava tratando de um robozinho. Dá isso aí e a pessoa come, como se ela não tivesse vontade, como ela não tivesse desejo. Claro. E que ela E conseguisse aí, acomodar todas essas restrições, né? Perdia a felicidade de viver, de alguma forma, perdia o propósito também, a comida também. exatamente, é o que acontece, né? Então, hoje eu tenho essa prática para entender realmente que tem algumas pessoas que não conseguem lidar bem com isso. E aí veio esse questionamento realmente. E aí vamos para o próximo slide. A partir de 2017, aí eu resolvi retornar aos estudos, só que dessa vez um estudo que me ajudasse a lidar com isso. Na verdade, assim, a intenção de juntar a astrologia com nutrição sempre existiu lá no fundo, mas o início dos estudos mesmo foi mais para autoconhecimento, eu sempre adorei a astrologia. Só que assim, eu achava que a astrologia era signo, né? Então hoje a gente sabe, depois que a gente começa a estudar, o quanto é muito mais complexo que isso. E aí eu comecei a estudar, eu fiz um curso online, depois eu fui estudar com a Patrícia, depois eu fiz especialização em astrologia psicológica e fiz, não parei até hoje, vou começar agora a astrologia e saúde. Mas na época eu foquei mais, até agora pelo menos, na astrologia comportamental. Então, às vezes as pessoas acham que a nutrição com a astrologia tem a ver com alimento ou relacionado a um planeta. Não é esse, pelo menos, o que eu trabalho hoje. Pode ser que daqui a um tempo eu consiga desenvolver algo mais nessa linha, mas hoje é muito mais pelo comportamento do meu cliente, que eu quero ajudar ele a conseguir lidar melhor com isso, porque as pessoas acabam sofrendo muito quando não conseguem fazer o que precisam, né? Então é muito mais nesse sentido. Então, a astrologia ela é uma ferramenta que auxilia na compreensão das diferentes áreas da vida humana. Então, ela mostra padrões, tendências e comportamentos individuais que dificilmente a gente encontra facilmente em outros lugares, né? Então, o mapa astral ele traz essa visão para a gente, é uma visão holística e traz o autoconhecimento para a própria pessoa que tá tendo o atendimento. Então, ela traz um maior equilíbrio emocional, físico e mental, ampliando o olhar sobre o indivíduo. Então a gente sempre pensa sobre empatia, né? Então, mas se eu estivesse no lugar da pessoa. Só que a gente não está no lugar da pessoa porque nós somos diferentes. Então, quando a gente analisa o mapa, a gente percebe o quanto podemos ser diferentes, o quanto nosso entendimento é diferente, né? Então, a astrologia ela traz isso para o profissional, eu acho importantíssimo, porque a gente como profissional, às vezes a gente julga, né? Ai, mas ele não quer fazer uma dieta. Só que é muito mais profundo do que isso. E os pontos comuns e desafios que eu encontrei entre a nutrição e a astrologia, principalmente hoje, é a internet. Então a internet ela traz muito conhecimento, ela traz a oportunidade de eu estar aqui com você, eu no Brasil, você em Portugal. A gente tem muitas informações, aulas excelentes, professores excelentes, mas, por outro lado, tem muita informação também. Tem muita desinformação.
muita desinformação, né? E fora isso, a gente tem a influência dos algoritmos. Então, não necessariamente o que a gente busca é o que chega para a gente, né? Então, as ferramentas de busca vão determinar o que a gente vai assistir. A popularidade que às vezes essas ferramentas buscam não é sinônimo de qualidade, então não é porque a pessoa tem 1 milhão de visualizações que o que ela está falando, pelo menos na minha área, tá? Não vou jogar o resto, apesar que eu sou bem crítica em relação a isso. Mas na minha área, tanto da nutrição com a astrologia, eu percebo que as coisas funcionam bem ao contrário, né? Então, assim, quando a gente vê muita catástrofe na astrologia, ou quando a gente vê muitos milagres na nutrição, pode saber que tem algo aí que é melhor ter um pezinho atrás, né? E antigamente, eu não sei se aí em Portugal vocês falam boca a boca, mas aqui a gente fala muito eu conto pro meu vizinho, que conta Sim, pra sim, é boca a irmã, boca. É passa a e palavra. e na nutrição isso sempre foi muito forte. Então eu tomei um chá, emagreci e cada um vai passando para o outro alguma fórmula mágica. Só que com as redes sociais isso se ampliou absurdamente, né? Então pessoas que não têm, às vezes, o conhecimento teórico realmente, ou que às vezes emagreceu porque realmente fez alguma coisa e para ela funcionou, ela está colocando ali, mas isso não significa que vai funcionar para todo mundo. E a pessoa que não consegue lidar com aquilo, às vezes ela fica: "Por que que eu não consigo?". E ela sofre com isso, mas às vezes é porque realmente aquilo não tem nada a ver com ela. Então, excesso de informação, conteúdos confusos, contraditórios e superficiais. Na astrologia a gente vê muito a contradição, né, por isso que é tão importante a gente ter uma análise do mapa de uma forma geral. Recomendações baseadas em likes. Ah, porque aquela pessoa que eu sigo teve 1 milhão de likes naquela informação porque ela fez um shot para a saúde. Tá, né? Ok, mas será que funciona? Então, a importância da qualificação profissional é um ponto que eu acho crucial nessa era da informática. Então, orientações generalizadas podem bloquear o olhar individualizado e cuidadoso que somente os profissionais não conseguem oferecer. Soluções rápidas e genéricas geram frustrações e problemas reais, né? Então, como eu acredito que tem bastante astrólogo assistindo, a gente sabe quando as pessoas chegam até a gente numa consulta astrológica, às vezes, porque eu tenho Saturno na casa 7, eu nunca vou casar, né? Então, a gente conhece um pouco os problemas que esse excesso de informações cria, as crenças limitantes que isso pode criar. Então eu sempre oriento que busque realmente o profissional, né, eu acho que isso nas 2 áreas, tanto na nutrição quanto na astrologia. Deixa-me só eu aproveitar para complementar em relação à astrologia, que é a parte que eu mais conheço, não é? A minha área, então às vezes até quando a pessoa traz um olhar, quando o astrólogo profissional traz um olhar até complementar, integrado, até essa pessoa que tinha preconceitos fica crítica. Não pode ser, mas eu li, mas eu vi, mas... Claro que nós todos temos que ser esse crítico, mas é sempre essa visão abrangente, integrada e personalizada é essencial, não é? Porque nós todos falamos de grandes ideias, mas depois cada caso é um caso, cada contexto é um contexto e tem que ser analisado por alguém que tenha uma visão abrangente. Eu não vou dizer holística para não confundir noutra área, mas abrangente, vou Mas aproveitar essa ideia. isso. Não, é perfeito, porque é exatamente isso. Às vezes você tem que mais desconstruir o que a pessoa chega no consultório, na nutrição, por exemplo, do que você precisa tirar tudo que ela pensa para depois começar tudo de novo. Dá mais trabalho. Às vezes a pessoa que nunca pesquisou sobre alimento, ela adere melhor a uma Está mais alimentação. permeável. Está mais permeável ao Exatamente. conhecimento. Bom, então vamos começar falando do Sol, né? Então vamos falar da astrologia. O Sol é o signo que a gente conhece desde que a gente qualquer um que sabe que a data que nasceu, então que signo que a gente tem, né? Então, aqui eu coloquei algumas palavrinhas-chave só para, né, exemplificar. Então, essência, identidade, vitalidade, propósito, autenticidade, consciência, expressão, individualidade. Isso é muito importante aqui no que eu vou no continuar da minha explanação aqui. Criatividade e autoconfiança, né? Então, quando eu vou analisar o sol dessa pessoa pelo olhar da nutrição, então, assim, primeiro deixando claro, a gente tem 12 signos, 12 sols, mas cada um vai fazer aspectos diferentes, vai estar em casas diferentes, vai ser diferente em cada mapa, tá? Então, às vezes, a gente não se identifica tanto com o nosso sol, porque tem outras coisas no mapa que estão influenciando isso. Então, sobre o olhar da nutrição, a gente pode pensar que para uma alimentação saudável funcionar a longo prazo, ela precisa estar alinhada com a essência da pessoa. Então, aqui vou dar um exemplo lá, como eu falei do Sagitário, né?
O Sagitário ele é expansivo. Então, se eu fizer uma coisa muito limitada, provavelmente eu não vou ter um resultado a longo prazo. Mas agora eu estou dando um exemplo bem básico mesmo, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais calmo. Então, olhar para o Sol no mapa permite entender melhor que tipo de rotina e atividades fazem sentido para cada um. Então, perceba que é cada um. Então, o que faz sentido para você pode ser muito chato para mim. Então, tem coisas que eu acho chatíssima. Eu odeio mexer, por exemplo, com planilhas. Né? Então, tem gente que adora planilha, tudo. Dietas engessadas, para mim, eu, Alessandra, não funciona. Né? Mas é claro que tem outras pessoas que vão se dar melhor com esse tipo de orientação. Então, viver em harmonia com essa energia traz mais vitalidade, motivação e escolhas mais conscientes para a saúde. Então, a palavra consciente aqui, eu até destaquei ela, eu vou explicar um pouco mais para frente também sobre isso. Então, assim, eu não vou falar sobre cada signo, né? Porque aqui a ideia é só mostrar um pouco do conhecimento, mas eu separei pelos elementos. Então, a gente tem os signos de fogo, né? Que são Áries, Leão e Sagitário. Então, bem resumidinho. Precisam de liberdade, ação e entusiasmo para se manterem engajados. Dietas exigentes ou sem propósito podem desmotivá-los. Provavelmente vai desmotivá-los. A alimentação deve estimular energia e prazer. Então, isso tem que estar dentro do plano alimentar, porque senão a pessoa até começa, porque é um elemento fogo, então começa todo empolgado, na quarta-feira já acabou. Começou segunda, quarta-feira, finalizou a dieta. Quando fica Então, não é. aborrecido, cortou. E acabou. Já os de terra já valorizam estabilidade, praticidade e resultados concretos. Eles sentem-se bem com rotinas claras e estruturadas. E podem ter resistência a mudanças bruscas. Tá? Então, o terra ele tem uma tendência a dar uma continuidade maior. Mas assim, já vou colocar, mas então quem é de terra tem mais sorte? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Mas assim, não existe nenhum signo ruim, nenhum elemento ruim, cada um tem seu mapa e o que importa é a gente entender como é que ele funciona pra gente. Já os elementos ar, que são aqui, que estão aqui na esquerda, precisam de estímulos, variedades e flexibilidade no processo. O tédio ou a rigidez pode gerar desinteresse. Conectar a alimentação com conhecimento ou socialização pode ajudar. É um elemento, por exemplo, que se dá muito bem em grupos de dieta, né? Se vocês puderem conversar. É um elemento, por exemplo, que eu faço isso na minha consulta, então eu gravo, né, a consulta toda para a pessoa ter depois. Então, o elemento ar é importante ele poder rever essa consulta, porque ele vai dispersar, provavelmente, na hora que eu estiver conversando. Porque ele vai participar, vai se perder, então depois ele vai ter também um relatóriozinho, tudo bonitinho para poder voltar, mas ele precisa ter essa participação, é importante. E a água já é alimentação conectada a vínculos, memórias e estados emocionais. Né? Então, ele tem a parte emocional muito influenciada aqui. Precisam de acolhimento e significado para sustentar mudanças. Estratégias que respeitem o ritmo interno e que despertem a memória afetiva favorecem um equilíbrio. O signo de água, por exemplo, não é aquele. Às vezes, alguns profissionais de saúde eles acham que brigar com o paciente, mas você não fez a dieta e dar bronca mesmo, é o ideal. Fazer isso com o signo de água, provavelmente o signo de água não vai voltar para o seu consultório mais, né? Porque ele vai se ofender, ele vai ficar triste, ele vai desanimar. Então, é importante a gente ter esse cuidado, porque às vezes o entendimento do momento que aquela pessoa está passando e tentar conversar sobre esse prisma vai te gerar muito mais resultado, né? E aí a gente vai agora para a Lua. Bom, a Lua é um dos astros mais importantes que existe aqui na nutrição, né? Porque a Lua, ela além de estar relacionada diretamente à nossa alimentação, à nutrição, quando a gente é criança, a amamentação, toda essa parte que tem relação com a Lua, ela está ligada a emoções, segurança emocional, nutrição, instinto, motivação inconsciente, memória, acolhimento, necessidade, reação, então ela é reativa, condicionamento, condicionamento é uma palavra que eu gosto muito aqui pro lado da nutrição, cuidado e conexão emocional. Então, quando a gente olha para o mapa, para a lua do mapa, sob o olhar da nutrição, ela representa necessidades emocionais, instintos e motivações inconscientes. Então, é aquela coisa que o sol quer fazer uma coisa, a lua quer outra, a gente não sabe muito bem o porquê, mas aquilo lá está muito mais interno do que a gente imagina, né?
Então, ela influencia escolhas alimentares ligadas ao conforto e à segurança. Ela revela hábitos e condicionamentos emocionais relacionados à comida. Respeitar essa energia favorece o equilíbrio, o acolhimento e o bem-estar. Então, esse entendimento da lua é muito importante. E aí, quando a gente fala da lua em cada elemento, é a mesma coisa. Os de fogo, Áries, Leão e Sagitário, expressam as suas emoções com intensidade. Elas podem usar a comida como descarga emocional. Às vezes ela nem sabe por que está comendo, mas ela teve uma emoção intensa e foi lá e comeu. Não sabe nem o que aconteceu. Quando vai ver, já o estrago já está feito, já foi a comida já foi embora. E tem a impulsividade, né? E dificuldade com restrições, né? Porque o fogo ele gosta mais de dar ordem, não gosta tanto de receber, né? Então, é importante que ele tenha um pouco mais de liberdade. Então, precisa de autonomia e entusiasmo para manter o equilíbrio emocional. Já a Terra, né? Touro, Virgem e Capricórnio. Esses signos, eu vou falar aqui, depois eu vou fazer um complemento, né? Então, eles usam a alimentação como forma de controle e regulação emocional. Podem se apegar a rotinas e resistir a mudanças alimentares. E precisam de orientações mais claras, praticidade e saber quais resultados que eles vão atingir. Né? Não adianta ficar filosofando com a Terra. Eu preciso falar, olha, no final do tratamento, você vai melhorar a sua glicemia, você vai poder perder peso, se você fizer assim, vai melhorar o seu estômago. Então, a gente tem que dar dados mais concretos para a Terra receber melhor essa parte. Então, parece que Terra é muito fácil lidar. Só que a Terra, o que ela faz geralmente? Muitas vezes ela não quer lidar com as emoções. Então ela joga lá para baixo do tapete. Só que a emoção não some, ela existe. Então, às vezes, a compensação emocional na comida é muito forte no signo de Terra. Tá? Então, isso às vezes a gente acha que um signo é melhor que o outro, mas às vezes a dificuldade deles de lidar com as emoções acabam levando eles a isso. Ou ao perfeccionismo exagerado. Quando a gente fala de Virgem, mas todos os signos de Terra têm essa parte um pouco mais de eu preciso fazer certinho. Só que às vezes, gente, nós somos humanos. O corpo humano não é 2 mais 2 é igual a 4. Né? Ele tem uma. A gente pode sair um pouquinho, a gente pode dar uma aliviada para poder tratar essas emoções também. Já os signos de ar, o ar também não é ligado às emoções, ele não gosta de lidar com as emoções. Então, a alimentação pode funcionar como distração ou fuga do emocional. Então, para não tentar entender isso, racionalizar o que eu estou sentindo, eu vou comer alguma coisa e vou desligar disso aí, os meus hormônios vão fazer efeito, as endorfinas vão entrar e a gente vai ter uma solução. Então, ele tem uma tendência, às vezes, comer por tédio, não tem nada a fazer, vamos comer alguma coisa. Às vezes, eu estou no celular, no computador e estou comendo de bobeira. E curiosidade também, às vezes contextos sociais. Eu saio para jantar com alguém e eu vou precisar comer. Não tem como eu não comer, porque eu preciso acompanhar essa pessoa. Então, se a pessoa vai comer o sorvete, vai tomar um sorvete de 5 bolas, eu tenho que tomar também, porque eu sou companheiro, né? Então, também tem esse lado, principalmente Libra aqui. E precisam de leveza, estilo, trocas para manter o equilíbrio emocional. Então, eu tenho que explicar a dieta, eu tenho que explicar por que ele vai ter um alimento ou não, por que é importante ele comer salada, por que é importante ele tomar água. Não só falar, toma 2 litros de água por dia, mas assim, por quê? O que vai acontecer com o seu corpo se você não ingerir água? A água já foge disso tudo. Tudo que eu falei de terra e de ar, principalmente, já não faz mais sentido nenhum. Tá, faz mal. Tudo bem, e daí? Vou comer do mesmo jeito. Não é isso que está me importando. Eu sou peixes, eu sou água. Eu muitas vezes, hoje eu sou muito mais, depois da astrologia principalmente, mas assim, eu era muito mais de saber tudo, mas muitas vezes eu não aplicava, porque eu não sentia aquilo. Porque a água, às vezes, ela fica, principalmente peixes, foge um pouco da realidade. Então, a gente não dá importância ao corpo físico. Mas como que eu vou fazer tudo que eu quero fazer na minha vida se eu não tiver saúde, se eu não tiver liberdade de ação, se eu tiver com uma doença, se eu tiver com dor? Então, às vezes, é bom a gente colocar esse outro lado. Tudo bem, você quer cuidar do espiritual? Ok. Mas como que você vai fazer isso? Como você vai ajudar as pessoas se você não está bem, se você não tem disposição? Então, às vezes, um convencimento desse é melhor do que eu falar, mas se você comer isso, você vai morrer. Né? Porque às vezes o médico fala, se você fizer isso, você vai ter doença. Então, a água ela tem que ser tratada já de uma outra forma, tem que ter um fator mais psicológico. Então, uma alimentação usada como forma de acolhimento e compensação emocional funciona melhor.
Tendência a comer em resposta à carência, a angústias ou insegurança. Então, tá lá nessa depressão profunda. A depressão de água, às vezes, pode durar um dia, ou 2 horas, e daí passou, né? Mas, às vezes, é um caso mais sério. Então, a gente vai ter que saber identificar isso também, para, caso necessário, encaminhar isso para o profissional adequado, que, no caso, é o psicólogo, né? Então, isso é outro ponto que é bom a gente alertar. Eu não sou psicólogo, eu sou nutricionista e astróloga. Então, eu fico dentro da minha área. O resto eu encaminho. E se sentem mais seguras quando acolhidas, compreendidas e livres de pressão no processo alimentar. Então, a gente tem que realmente fazer assim, cada passo que a pessoa fizer é uma conquista, né? Não é o resultado de terra tão necessário de subir na balança e tem aquelas 2 quilos a menos. A água, ela já entra com resultados, outra forma de lidar com esses resultados. E aí vamos ao ascendente, né? Então, o ascendente, eu botei até um caminhozinho aqui de foto, que ele é bem o caminho que a gente chega ali nos outros 2, né? Então, comportamento, aparência, postura, expressão exterior, atitude, nossa máscara social, estilo de vida, ação, corpo físico e imagem pessoal. Mas principalmente o comportamento, que é o que eu quero destacar aqui. Porque é realmente, no fim, como é que a gente vai fazer, né? Então, sendo contraditório ou não, é o que a gente vai acabar fazendo. Então, representa a forma como colocamos em prática nossos hábitos e escolhas alimentares, mostra o comportamento diante de mudanças, rotinas e estratégias nutricionais. Então, também o ascendente ele vai mostrar como que a gente inicia. Então, eu fui no consultório do nutricionista ou eu fui no astrólogo e descobri novas coisas, como é que eu vou lidar com isso daí logo de cara? Então, ele também vai mostrar isso, se é uma pessoa mais rebelde, se é uma pessoa mais comprometida, se ela é mais dispersa, isso tudo ele vai dar fatores. Então, enquanto só mostra a nossa essência e a lua como a gente sente, o ascendente revela como que a gente realmente vai agir. E respeitar essa energia favorece adesão, constância e mais autonomia no processo, né? Então, a pessoa aprende a lidar também, não depender de nutricionista, assim, no caso, ela vai conseguir começar a fazer as coisas sozinha, andar com as próprias pernas, né? Que a minha intenção é sempre isso, é sempre ensinar a pessoa a andar com as próprias pernas. Bom, então os ascendentes de fogo, eles iniciam mudança com impulso, entusiasmo e energia. Então, é aquilo que eu falei no início. Ele chega lá, vamos lá, bora, e vamos fazer. Mas eles tendem a agir rapidamente, mas podem perder o ritmo se não houver estímulo. Estratégias dinâmicas e com espaço para autonomia favorecem a adesão. Esse ascendente, por exemplo, é muito interessante você manter um padrão de consulta mensal, por exemplo, para você estar sempre motivando ele, né? Então, você conseguir manter, às vezes mudar, às vezes a pessoa, para ela não desistir. Então, tudo bem, você não conseguiu fazer isso, vamos mudar, não tem problema nenhum. Os de terra preferem iniciar com cautela, construir mudanças de forma gradual, precisam de consistência, organização e segurança para se comprometer, e estruturas práticas e claras reforçam a confiança no processo. Então, esse aqui é um ascendente que eu gosto, por exemplo, de passar uma dieta mais engessadinha. Eu dou uma lista de substituição, mas eu gosto de passar mais assim, segunda-feira, no café da manhã, almoço, jantar, que normalmente ele tem mais facilidade. Ele faz a listinha de compra, vai no mercado, já se organiza, tem uma facilidade maior. O ascendente em ar, ele busca estímulo mental e variedade nas escolhas, como eu já falei, né? Precisa entender o porquê das mudanças, porque senão não vai colocar em prática. Estratégias flexíveis e com espaço para trocas favorecem o engajamento. Então, é aquela pessoa que é bom também ela ter contato de WhatsApp, né? Então, ela vai querer falar com você. Então, vamos lá, vamos conversar. Todo mundo vai ter, todos os meus pacientes vão ter, mas os de ar provavelmente vão conversar mais vezes comigo. E os de água, né? Então, câncer, escorpião e peixes costumam iniciar mudanças quando sentem vínculo emocional com o processo, ou por intuição, né? Então, às vezes eu vou em tal local, vou mudar alguma coisa, vou fazer um tal exercício, às vezes eu senti, é mais fácil do que só uma. É bom a gente conversar com essa pessoa, tipo, às vezes um ascendente em água. A pessoa vai para a academia e não consegue dar continuidade na academia, que eu acho que vocês chamam de ginásio aí, se eu não estou enganado. Exatamente, exatamente. Então, de repente, esse local é um ambiente que a pessoa não está se sentindo bem naquele local. Ela acha que a energia não é boa, ela não se adapta, então ela está no local errado. Então, o problema às vezes não é o exercício, exatamente o local que ela se encontra. Então, de repente, trocar por um pilates, trocar por uma caminhada ao ar livre pode ser uma técnica que funcione. Então, eles precisam se sentir segurança afetiva para aderir às mudanças reais
E estratégias com escuta, empatia, sensibilidade e acolhimento são mais eficazes. Então, funcionam melhor com o ascendente Hada. Né? Então, são pontos parecidos, a gente vai diferenciar sobre exatamente a visão do Sol, da Lua e do ascendente. Por acaso, Alessandra, vou pegar neste ponto, e é isso que eu estava a pensar há pouco, que é reforçar que nós somos seres de contraste, não é? Nós às vezes pensamos em nós como se fôssemos iguais em todos os ambientes, em todos os contextos da nossa vida, e aqui é muito claro para este resumo que eu trouxe que o Sol, a Lua e o Ascendente, se falarem todos mais ou menos a mesma coisa, é muito mais regularidade dentro daquela ação, mas se forem coisas totalmente diferentes, nós somos seres de contraste. Então, esse pressuposto de assumir que nós somos seres de contraste e que a astrologia está de uma forma muito clara, torna-se muito evidente com esta Exatamente. sua explanação aqui. Por isso que é importante ter o olhar do profissional, né? Porque senão a gente olha, às vezes, como se a gente fosse. Às vezes a gente pega um site na internet e ele vai falar um por um. Aí, quando a gente junta tudo, é mais ou menos o que acontece na nutrição. Quando uma pessoa tem, por exemplo, uma diabetes, um problema cardiovascular e um problema renal. Eu tenho que tirar carboidrato, tirar proteína e tirar gordura dessa pessoa. O que vai sobrar para ela? Então, se uma pessoa não souber lidar com isso, ela vai restringir a dieta dela e vai acabar ficando com fome e não seguindo a dieta, porque a gente não pode ter fome, né? A gente precisa comer. O nosso corpo vai Malnutrida, pedir. digo eu, não é? Suponho eu que malnutrida, no fim da matemática, no fim das contas, vai ficar sem nutrientes. Já sou eu a achar, não é? Se vai tirando tudo, chega um ponto Exatamente. que já não tem, já não, o corpo já não tem mais nada para se alimentar. E é um problema muito mais comum hoje. Então, a gente tem o triângulo da vida, né? Que é exatamente a interação entre Sol, Lua e o ascendente. A interação desses pontos revela como uma pessoa vive sua vontade individual, sente e age. E quando há tensão, que seria exatamente essas contradições que a gente está falando, pode haver conflito interno, que impacta a relação com o corpo e a alimentação. Porque isso está dentro da gente, né? Então não posso falar, ai, minha lua é ruim, meu sol é ruim ou meu ascendente é ruim. Nada é ruim. Isso tudo faz parte da gente. E isso é muito importante a gente aceitar dentro da gente. Né? Porque às vezes a gente não quer ser esse signo. Né? Não é assim que funciona. A gente não pode, porque ele está renegando uma parte nossa. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, o Triângulo da Vida ele vai mostrar padrões conscientes, através do Sol, principalmente, emocionais e inconscientes, através da Lua, e comportamentais, através do Ascendente. Entender esse triângulo já oferece muitas pistas sobre como uma pessoa se relaciona com a comida, com o seu corpo, com os processos de mudança. A leitura integrada das três funções ajuda a propor estratégias mais assertivas com a realidade interna e externa do indivíduo. Tá, então, aqui eu estou falando, lógico, do triângulo da vida, é lógico, eu vou olhar todo o mapa da pessoa, antes da consulta eu vou analisar tudo, mas o que eu vou levar para o meu paciente nessa consulta de nutrição é basicamente isso e o que eu vou continuar agora a partir das casas, porque senão vai ser muita informação. E aí também não é interessante, porque a pessoa sai perdida e não consegue levar em prática, né? Então, aqui eu fiz um exemplo prático aqui é aleatório, tá? Que não peguei de uma pessoa conhecida. Mas vamos pensar numa pessoa que tem o Sol em Capricórnio, uma Lua em Peixes, o ascendente Áries. Então, o Sol em Capricórnio é terra e ele tem foco em meta, ele tem autocobrança, tendência a excesso de trabalho. Uma Lua em Peixes, sensibilidade emocional, tendência à fuga e a compensação. E aí tem um ascendente em Áries, que é fogo, que já não tem nada a ver nem com água nem com terra, né? A água com terra a gente ainda consegue ser mais suave aqui. Mas quando já entra com o ascendente Áries, aí é assim, é a atitude impulsiva, energia intensa, dificuldade de parar e ouvir o corpo, porque o fogo tem essa dificuldade também, ele vai até os limites, ele não para ver que vai esgotar, ele vai embora. Então, aqui, imagina um sonho em Capricórnio, querendo planejar tudo a longo prazo, fazer passo por passo, ter uma meta a longo prazo, e o Áries querendo tudo para ontem. E o Peixes não sabendo nem para quando ele quer, nem o que ele quer. Então, vira uma miscelânea dentro da gente mesmo. Então, essa pessoa ela não tem autoconhecimento, ela nunca fez um mapa, ela não entende. Então, ela é uma pessoa que trabalha muito no estilo workaholic mesmo. Ela esgota o corpo e a mente. Ela chega em casa, aí ela tá naquele nível de estresse, aí ela compensa isso com álcool, ou liga para um iFood, para um fast food, se entope de doce, ela ignora as emoções até o corpo pedir socorro. E nesses casos, um caso assim bem exagerado que eu estou falando, eu vou pedir socorro, pode ser um infarto, né? Pode ser uma internação hospitalar, pode ser alguns problemas bem graves.
Já quando essa pessoa entende isso, tá? Ela passou pela consulta, ela entende o mapa astral dela, aí ela consegue entender quem ela pega esse foco capricorniano, planeja sua rotina. Então, assim, na segunda-feira de manhã, ela já sabe o que ela vai jantar na sexta-feira à noite, porque se um Capricórnio bem orientado, ele faz isso. Né? Se ele se organizar, ele consegue fazer isso. Aí ele vai canalizar a impulsividade de Áries em atividade física, que ajuda a liberar a intenção, porque essa pessoa tem muita energia, né? Só o Capricórnio ascendente Áries aqui já vai fazer que ela seja muito ativa. Então, por que não fazer isso para preparar seu alimento, né? Para já se organizar e se orientar? E cuidar das emoções piscianas com acolhimento emocional, pausas conscientes. Então, aquela pessoa vai ter que ter um despertador para tirar ela no momento, para ela entender que ela precisa parar 10 minutinhos e respirar um pouquinho. Meditação pode ser uma opção. Primeiro momento, ela vai falar: não quero meditar, que eu não tenho paciência para isso. Não, o ascendente Áries não tem paciência para meditação. Então, vai ter que ser um esforço um pouquinho maior. Mas, no momento que ela começar a entender isso, aí o Sol em Capricórnio ele começa a agir melhor e a Lua em Peixes também. Peraí, mas eu estou me sentindo bem. Então, vale a pena parar mais 10 minutinhos aqui e depois eu volto para minha maluquice aqui. Né? Então, as práticas de autocuidado são muito importantes. E aí a gente vai ter, como resultado, mais equilíbrio emocional, saúde mais estável e uma relação leve com a alimentação. Porque o Sol em Capricórnio, ele vai condenar esse ascendente Áries. Então, ele vai falar: mas eu preciso cuidar, eu preciso pensar, eu estou envelhecendo. E o Áries vai falar: problema é teu. Né? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas às vezes é isso que acontece dentro da gente, né? Que nem aquele filme lá do Divertidamente. Que a gente tem toda aquela parte interna e ela está ali se comunicando de uma certa forma. A gente só não consegue ter a consciência disso. Então, a Mas estes astrologia ela exemplos, desculpa, pode Alexandre, ajudar eu ia dizer, muito. esses exemplos às vezes extremados ajudam-nos rapidamente a nós percebermos que isto existe, não é? Se não for entre nós, é entre o nosso primo, entre a nossa mãe, do nosso irmão, pessoas à nossa volta, nós percebemos realmente às vezes, esta loucura interna, não é? Tantas coisas Sim. diferentes, como é que a coisa se gera e tudo. E aí, basicamente, como eu falei, essa é a parte que eu levo para consulta. E eu levo também algumas casas. Então, assim, a gente tem 12 casas, né? Então, para quem não conhece muito, as casas astrológicas, elas representam as áreas da vida onde vivenciamos na prática as energias dos planetas. Mostra como e onde essas forças se manifestam no cotidiano. E cada casa vai falar de uma experiência concreta ou simbólica da vida. Né? Então, as casas materiais, elas são interessantes para a gente levar na consulta de nutrição. Primeiro, porque a gente está falando de saúde e corpo físico. Claro que a parte emocional vou levar em conta tudo isso. A gente vai falar da Lua, mas também vai entrar, assim, no meu estudo, eu vou ver como essa pessoa está em relação à parte emocional dela e, se necessário, vou encaminhar ela para algum tratamento. Mas nas casas materiais é muito mais perceptível para o meu cliente. Quando eu explico dentro desse formato, ele entende melhor, é mais fácil, né? E fica menos confuso. Então, as casas materiais, que é a casa 2, a casa 6 e a casa 10, elas são análogas aos signos, né? Então, de Touro, Virgem e Capricórnio. São coisas diferentes, né? Mas a gente faz alguma certa relação. Então, elas representam áreas práticas e concretas da vida ligadas à segurança, rotina e realização pessoal. Mostram como lidamos com prazer, hábitos, disciplina e cuidado com o corpo no dia a dia. Então, observar essas casas ajuda a construir uma abordagem nutricional mais realista, consistente e personalizada para esse meu paciente. Então, aqui eu coloquei aquele bolinho de cenoura com calda de chocolate, que é bem para mostrar que tem algumas pessoas que vão estar aqui com água na boca agora, porque realmente é uma tentação. Eu já estou. Assumo que aquele bolinho está com muito bom aspecto. Então, assim, é uma casa relacionada ao prazer, ao desejo. A gente fala muito sobre casa 2, sobre dinheiro, né? Então, às vezes a gente simplifica. A casa 2 é dinheiro, mas a casa 2 é muito mais ampla do que isso. Ela, inclusive, é o que a gente valoriza, é o que a gente realmente deseja. E ela também está relacionada à segurança, uma segurança mais material, que às vezes se confunde um pouco, né? Até com a parte da parte emocional, dependendo do que a gente tem ali. Conforto, valores, estabilidade, autoestima, satisfação e apego. Né? Então, apego também é uma palavra importante aqui, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade de mudar algumas coisinhas do que a gente tem nessa casa aí. Então, ela está ligada ao prazer, ao conforto e ao valor que damos às experiências. Então é a parte do dinheiro, né? Então, às vezes, não é o dinheiro, é o que eu posso comprar com esse dinheiro. Então, eu tenho, sei lá, amo viajar. Então, o que me dá o meu valor não é no dinheiro,
É porque eu posso usar esse dinheiro para viajar, é por isso que ela entra nessa parte. Mostra que nos dá satisfação, segurança e estabilidade, inclusive no cuidado com o corpo e na alimentação. Então, a parte que a gente ingere também, né? Então, o que a gente absorve ali. Reflete nossos desejos e necessidades sensoriais, revelando que buscamos para nos sentir nutridos e protegidos. E o regente da casa 2, então todas as casas elas têm um signo, né? Elas têm a cúspide ali, o tracinho lá que passa do mapa, ele vai passar por um signo. E o dono desse signo é um planeta. E esse planeta também vai ter influência, o local que ele está, os aspectos que ele faz, tudo isso vai ser analisado também. Então, o regente da casa 2 representa o modo ou o ato de comer e de atender às nossas necessidades mais básicas. Então, por exemplo, eu tenho uma casa 2 em Áries, tá? Aí eu tenho o Marte como seu regente. A tendência dessa pessoa comer rápido é enorme. Claro, como eu disse, eu vou analisar um monte de coisa para confirmar isso. Inclusive, eu vou sempre estar conversando com esse paciente também. Mas é uma tendência forte. Exatamente. Ou por impulso, né? A casa 6, né? Então, como eu falei, ela é análoga à Virgem, né? Então, ela está relacionada à rotina, disciplina, autocuidado, organização, responsabilidade, hábitos, saúde, ajustes, eficiência, aperfeiçoamento. Então, é nessa casa que a gente pode aperfeiçoar a nossa saúde. Então, ela funciona muito bem nisso. Ou virar doença, né? Então, ela é uma casa de extrema importância aqui. Então, eu coloquei até uma imagem aqui sobre calorias, porque quem é muito virgem, ou uma casa 6 muito virgem, já tem uma tendência a saber calorias, a saber o que tem glúten, o que não tem. Tudo isso que eu falei da internet, todas essas informações, a pessoa, às vezes, ela tem excesso de informações, e isso causa, às vezes, um efeito bem reverso. Então, é muito importante esse cuidado também. Então, essa casa está ligada à rotina, organização e cuidados com o corpo, né? Então, olha a importância que ela tem quando a gente fala da nutrição. Representa o interesse por informações práticas e detalhes que envolvem a composição dos alimentos e seus efeitos na saúde. Então, é aquela pessoa que vai ler o rótulo do alimento quando estiver no supermercado. Tradicionalmente associada à doença, mostra caminhos práticos de prevenção e autocuidado. Então, na astrologia tradicional, ela tem uma relação muito forte com doença, né? A casa temida, eu não entendo muito a astrologia tradicional, não é meu foco, né? Mas eu já ouvi falar bastante sobre isso. Mas, assim, se a gente consegue fazer um trabalho de prevenção, que a nutrição tem essa capacidade de fazer, a nutrição tem total, a nutrição ela silencia genes, ela melhora muitas coisas, assim, só melhorando a alimentação. O regente da casa 6 já vai revelar como uma pessoa organiza seu dia a dia, acho, com relação à saúde. Então, isso ele também vai ser de extrema importância, né? Porque a casa e o signo, eles não são os movimentos. O planeta que vai dar esse impulso maior. E aí chegamos na casa 10, né? Então, aqui é aquela parte da balança que parece que é algo importa para todo mundo. Seja para emagrecer ou para engordar, no fim, eu quero saber se eu atingi o resultado. Então, ela vai depender também do nosso comprometimento, vai mostrar isso, né? A responsabilidade, os resultados, disciplina, constância, planejamento, estrutura, realização, maturidade. Aqui são palavras-chave, a gente tem contextos melhores para encaixar aqui. Então, ela representa metas, disciplina e resultados. Mostra como uma pessoa se compromete com seus objetivos e os frutos que ela colhe por esse esforço contínuo. Então, assim, a gente está falando de uma casa que né, de Saturno. Então, essa é a maior prova que milagres não existem na alimentação. Todo mundo tem sua casa 10. Né? Então, não adianta querer pular etapa, que geralmente, quando a gente pula muita etapa, não atinge os resultados que a gente planejava. E essas etapas vão estar ali na casa 6 e vai estar influenciando pela casa 2. Mostra como uma pessoa se compromete com seus objetivos e os frutos que ela colhe por esse esforço contínuo. Então, nos ensina a importância da construção sólida, do esforço e da constância, e que resultados rápidos, sem base, tendem a não se sustentar. Então, ok, eu perdi 10 quilos e agora eu voltei à minha alimentação do jeito que eu fazia antes. Eu ganhei 10 quilos. Imagina Saturno olhando isso. Então, você ganhou 10 quilos, você perdeu 10 quilos, você teve um resultado zero, e o que isso significa? Nada, né? Então, isso é muito bom a gente ter em mente, porque a tendência é sempre querer pular etapa. E o regente da casa 10 indica como cada pessoa se estrutura e lida com o processo para alcançar seus objetivos na alimentação. Outro exemplo prático aqui. Então, aqui eu trouxe uma casa 2 em Capricórnio, uma casa 6 em Touro e uma casa 10 em Virgem.
né? Então, vamos fazer uma simulação aqui também. Então, a casa 2, ela é até tranquila com seus desejos, né? Então, geralmente, ela não é aquela pessoa que gasta muito, normalmente, com alimentação. Ela é mais contida, é mais seletiva, ela tem um foco numa praticidade. Ela quer uma comida, eu quero comer porque eu preciso comer, não quero ficar perdendo muito tempo na cozinha. Ela tem que ser mais funcional. Ela busca segurança através do controle e de eficiência e da qualidade nutricional. Então, é como se eu controlasse o que vai acontecer na minha saúde através do que eu faço aqui na casa 2. Então, ela tem uma tendência a isso, mas às vezes se excede. Na casa 6, aí a gente já tem uma casa 6 em touro, né? Então, o touro é regido por Vênus, então o prazer está envolvido aqui. Então, no meu dia a dia, eu tenho uma rotina alimentar que é estável, sim, normalmente, só que a rotina estável, ela pode ser uma rotina estável que não é saudável. Ela precisa ser prazerosa e tem resistência a mudanças. Então, se é, por exemplo, uma criança que teve uma alimentação muito bem estruturada desde pequena, a tendência dela é manter. Mas se é uma criança que se acostumou muito a comer muito doce, a se exceder demais, a fim de semana extrapolar, realmente ela vai provavelmente manter também. Mas assim, não é que é por isso que ela não vai mudar. Ela só precisa ter entendimento. Até porque Urano ainda está lá, então vamos aproveitar os últimos dias aí para já dar uma reviravolta, né? Acredito que quem tem uma casa 6 em Touro já começou a ter suas mudanças nos últimos tempos, né? Porque o Urano, ele às vezes ele traz isso para gente. E tem uma preferência por alimentos saborosos e reconfortantes, e dificuldades em incluir opções menos atrativas. Então, eu não gosto de salada, não coloco salada. Não gosto de vegetal, não vou comer. Eu gosto de refrigerante, eu vou tomar refrigerante. Então, isso é importante a gente entender, porque a gente precisa colocar uma coisa que para essa pessoa seja saboroso, seja prazeroso. Então, isso precisa estar no dia a dia dela. E tem milhões de estratégias da nutrição que tornam isso possível. Não, agora, se essa pessoa com uma casa 6 em Touro fizer uma dieta extremamente sem graça, só com grão, ela gosta de doce, porque tem pessoas que não gostam de doce, ok, não tem problema nenhum. Mas quando ela gosta, por que não? Vamos incluir, vamos fazer uma estratégia melhor nisso. Já aí ela quer qual resultado? Um resultado virginiano. Então ela busca excelência, perfeição na saúde e alimentação com tendência à autocobrança, frustração de resultados lentos ou fora do ideal. Que o ideal, geralmente, ela não vai chegar, porque o ideal virginiano não existe, né? Ele sempre vai estar querendo se aperfeiçoar. Então, isso causa muita frustração, muitas vezes causa muita ansiedade. Então, é complicado uma casa, esse roteiro sem uma expressão consciente. Então, aqui, uma relação controladora com a alimentação e pouca abertura para prazer, resistência a mudanças e dificuldade em incluir alimentos menos atrativos, autocrítica elevada e frustração com resultados imperfeitos. Ou seja, essa pessoa está infeliz, não perdeu peso, se tiver com uma doença, provavelmente vai estar desregulada. Aí ela entendeu esse processo. Aí ela começa a fazer escolhas práticas que equilibram nutrição e prazer, porque ela tem essa facilidade por uma casa 2 em Capricórnio. Ela cria uma rotina estável, prazerosa e possível de se sustentar. E ela substitui o perfeccionismo virginiano por uma constância e metas realistas. Ela entende que o resultado, às vezes, tirar 8, ali ela vai ter saúde. Só que se ela ficar tentando 10, ela vai tirar 4 e ela não vai ter saúde. Então, no momento que ela entender isso, ela consegue ir mudando. Não é automático, não é de uma hora para outra, mas o mapa, ele acelera demais isso. Porque na hora que a gente sabe isso, quando a gente vê uma coisa no mapa, a gente consegue entender por outro prisma. A gente aceita melhor, né, de uma certa forma, de ver que tem algo a mais que está indicando aquilo. Tanto neste caso, para o nutricionista e também para a pessoa em questão, né? Para a pessoa que está a fazer dieta ou o regime alimentar, porque percebe que existe uma tendência e se calhar é mais... Eu acredito nisto, é como se fosse uma dieta ou um regime que é mais que se assenta melhor na própria pessoa, não é? Nas próprias Com características, toda certeza. necessidades, padrões, tendências, que às vezes até a pessoa não Exatamente. entende porque é que tem aquele comportamento perante certos estímulos e assim o nutricionista podia, e pode, no caso da Alessandra, trazer outra consciência. Isso é Sim, e maravilhoso. é importante, porque assim a gente não precisa ser perfeito, a gente pode sair um pouquinho às vezes, não vai prejudicar. O que vai prejudicar é você ter um estado emocional o tempo todo tenso, estressado, né? Ou passando fome, porque assim, passar fome não é um mecanismo que o corpo aceita. Para o corpo a gente está morrendo.
né? Precisa de nutriente. A pessoa está passando fome todos os dias. O que ele vai fazer? Assim que puder, ele vai fazer a gente comer um monte, porque ele Claro. precisa recuperar. Então, essas dietas restritas têm uma tendência muito forte a pessoa recuperar rápido por isso. Não é só porque ela volta a comer, porque o corpo força isso também, né? Ele está precisando se recuperar. Quando a gente fica doente, você pega uma doença grave, um paciente de UTI. Às vezes ele perde 10 quilos, uma velocidade absurda. Então, o que precisa? Recuperar esse corpo, porque senão ele morre. Né? Então, a gente pensa muito com a nossa cabeça, a gente não está pensando como instinto básico de sobrevivência, né, que está dentro da gente. E aproveito também, é uma coisa muito interessante, complementando isso e também pedindo a sua opinião, Alessandra, que é, às vezes nós olhamos para a alimentação como algo que não afeta a nossa saúde diretamente, porque hoje não como, amanhã não como, depois não como, parece que não faz grande coisa, mas passado 1 ano, 2, 3, 10 anos, de repente estamos abraçados a ou estamos com uma doença e, ai, mas por que me apareceu? Se calhar Sim. foram aqueles 10 anos de más decisões que trouxeram até chegar a este momento. Isto É, pode se aplicar. hoje a gente tem, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, sobre medicamentos, né? Então, a gente tem alguns medicamentos que estão bastante em pauta, mas assim, como eu falei, eu me formei em 99, tudo bem, pode ser que tem medicamentos, óbvio que a medicina evoluiu, é óbvio que tem coisas melhores, mas assim, você vai passar a vida toda tomando medicamento? Ou você vai tomar o medicamento, emagrecer e engordar depois? Então, não é uma solução simples. Ele é bom, sim, para pessoas que realmente estão num quadro de obesidade forte e precisam reverter isso, mas tem que ser feito com trabalho psicológico, com trabalho nutricional e acompanhamento para poder realmente virar isso. Senão ela vai voltar. Mas é Claro, exatamente o que você está falando. A gente começa a fazer várias práticas, né, de nutrição e no fim ela acaba me causando problema. Mesmo chás medicinais, muitas vezes eles podem trazer problema de saúde. Então a gente claro. tem que saber que o negócio faz bem para um lado, ele vai fazer mal também. Tudo tem Busca os dois profissional. lados. Busca um profissional que sabe o que é que está a fazer. Exatamente. Bom, e aqui, para finalizar, eu trouxe assim, como eu falei, eu tentei otimizar bastante, porque o assunto é longo. Eu confesso assim, quando eu comecei a pós-nutrição e astrologia, eu bolei uma consulta que eu não consigo descrever o tamanho que ela durava. Ela era simplesmente inviável, porque eu queria abordar tudo. Só que é aquela história, né? Quando a gente vai no médico, a gente não fala para o médico avaliar a gente de uma forma completa. Me fala tudo que eu tenho, doutor. Ninguém faz isso, né? A gente tem o sintoma e a gente precisa resolver aquele sintoma. Então, a gente precisa ser prático. A gente precisa resolver aquilo para trabalhar. Então, eu otimizei a consulta para o paciente dessa forma. Tá? Então, eu acho que eu cheguei num resultado que hoje eu consigo trabalhar legal com isso. Então, esse é o mapa de uma cliente minha. Eu pedi autorização, né? Que a gente tem. Eu sou aluna da Patrícia Ungarelli, e a Patrícia ela foca muito nessa parte ética, então ela me autorizou a trazer o mapa dela. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo, aqui eu vou explicar um pouquinho, tá? Não vou analisar o mapa todo, eu vou botar bem esse prisma da nutrição. Então, é um Sol em Capricórnio, uma Lua em Aquário e um ascendente em Aquário. Tá? Então, a gente percebe que tem uma influência aqui no Triângulo da Vida, mais de terra e ar. Então, não é um mapa de uma pessoa muito emocional, muito emotiva, né? A gente não tem tanto esse foco. Então, esse Sol em Capricórnio, na casa 11, tá ótimo, né? Ele planeja a longo prazo, eu consigo fazer tudo certinho, já programo, faço tudo, teoricamente. A Lua em Aquário, ela não é uma lua, ela é uma lua daquela que eu falei que dá uma dispersada. Então, quando ela tá sentindo muita emoção, ela não gosta muito dessa parte emocional, não. Então, ela vai lá e ela disfarça. E geralmente essa paciente usava isso na forma da comida. Então, às vezes, em vez de almoçar e jantar, ela trocava por muitos petiscos durante o dia. Então, ela passava o dia petiscando, que é bem característica da lua e do ascendente dela. Então, existia uma certa discordância. O Sol até sabe o que tem que fazer, mas a Lua, o ascendente dela dava uma destoada disso. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um Sol em Capricórnio, e o Sol em Capricórnio também segura as emoções. Então, para não lidar com essas emoções, que aí a gente tem tanto o ascendente quanto o Sol, ela acabava dando uma descontadinha na comida. E aí, hoje ela está um pouquinho mais consciente, né? Mas para completar isso, olha a casa 2 dela. Ela tem uma casa 2 em peixes. Então, peixes já não tem muito limite, né? Basicamente nenhum. Aí a gente tem um dos regentes, Netuno, em Sagitário, e o outro regente, Júpiter, em Touro. Então,
os desejos dela são ilimitados. Ela deseja muito, não tem um limite. Então, eu vou comer um docinho agora, eu vou comer outro daqui a pouco, eu vou comer outro daqui a pouco, e vai. E eu não vou nem perceber isso direito, né? Porque as casas materiais dela são de água, né? Então, vai fluindo, e sem muito, você percebe que não tem muita relação com esse sol, que é tão consciente, né? Um sol tão certinho, teoricamente. Quando chega na casa 6, ela tem uma parte mais. Ela precisa dessa parte mais lidar com as emoções dela. Então, se ela tá bem naquele dia, ela controla melhor. Se ela não tá muito bem, ela não tá. Ela desanda um pouquinho na dieta. Só que quando chega na casa 10 dela, o que que ela quer? Ela quer o radical, ela quer tudo ou nada, quer emagrecer. Né? Urano em Escorpião ali, cravadão na casa 10. Então, ela quer mudança radical. Como que ela vai conseguir essa mudança radical com esses desejos infinitos que ela tem, com o dia a dia dela, dependendo do estado emocional dela, que não é tão perceptivo, né? Porque ela é um Capricórnio, então ela segura bem, e ela acaba aliviando isso no dia a dia. E ela quer esse resultado radical. Então, o que que ela fazia? Quando começava a dieta, hoje eu vou começar a dieta. Então, eu vou no mercado, vou com a minha planilha lá, com a minha lista de compra, como tudo certinho. Como o exemplo de fogo que eu dei, nesse caso acontecia mais ou menos isso também, porque ela tem também um Sol em Capricórnio, mas é por isso que eu falei, eu não abordo. Mas o Marte está em conjunção com o Sol, e o Marte dela é em Sagitário. Né? Então, ela tem uma tendência, impulsividade. Então, fazia isso, aí largava a dieta. Aí ficava todas as comidas da dieta lá na prateleira, tudo que é diet light, que não é uma conduta que eu concordo, mas né, muitas vezes acontece. Então fica lá o diet light na prateleira e eu vou pedir o disque do que eu estou com vontade de comer. Então não tinha durabilidade. Porque é como se eu quisesse controlar essas emoções que não tem tanto controle. Então, ela precisava ter essa consciência que não é o radicalismo, é uma transformação de escorpião que ela precisa mesmo no resultado. Então, é uma transformação, inclusive, de crenças, né? É o Júpiter ali também na casa, em Touro, na casa 4. Então, eu tô triste, eu preciso comer. Eu tô feliz, eu preciso comer. Eu vou comemorar, eu preciso comer. Isso é uma crença. Então, no momento que começa a buscar mais o equilíbrio, começa a entrar. Só que ela precisava ter isso na consciência. E não existia. Então, e é uma pessoa que é voltada muito ao trabalho. Então, foca muita energia no trabalho. Então, a gente percebe por esse mapa ali que ela tem essa pirâmide aí no meio, né? Então, assim, uma hora ela, trabalho, família e as pessoas que ela se relaciona. Então, se a pessoa se ela almoçar comigo, por exemplo, e eu comer uma comida saudável, ela me acompanha, não tem problema nenhum. Mas se o trabalho estiver desprendendo muita energia, ela foca no trabalho. Esquece o resto. Se a família dela está necessitando dela, ela é uma pessoa que vai se dedicar 100% à família. Então, ela mesma é a parte que ela ignora. Aí ela acaba, sabe, tipo, eu mereço. Eu tô me matando de trabalhar, eu me dedico a tudo, então eu mereço comer o docinho que eu gosto. Compensação. Exatamente. Então era bem esse padrão, mas hoje ela já está mais consciente. Então ela já hoje faz caminhada, já está aportando a alimentação, já está começando a controlar melhor. Muito bom, Alessandro. E eu trouxe também um mapa de uma pessoa que é conhecida. Eu não sei se vocês conhecem essa atriz. Ela é uma atriz brasileira. Ela é a Bruna Lombardi. Ela tem 72 anos, tá? E essa foto dela é com 72 anos. Tá? Então ela é realmente lindíssima, sempre foi. Só que assim, ela nem quer ser conhecida pela beleza, né? Quando a gente busca um pouquinho a história dela, a gente percebe que ela se coloca como escritora, como palestrante. Ela quer muito mais ser conhecida pela parte mental dela do que pela beleza em si. Mas é o que ela tem, né? Então ela não pode dispensar. Mas eu trouxe esse exemplo porque eu achei muito interessante. Quando a gente olha aqui, não vou nem entrar tanto no Sol e da Lua. Ela tem um Sol domiciliado em Leão, uma Lua domiciliada em Câncer. Então, às vezes, para as pessoas que usam desculpa, mas eu sou taurino e eu como, ela tem ascendente em touro, né? O regente do ascendente dela é uma lua em Câncer, junta com Marte, conjunta Marte. Tudo bem que Urano dá uma mudadinha um pouco no padrão aí, mas ela tem uma lua conjunta Marte. Então, ela poderia ser uma pessoa que come muito, né? Mas o que ela coloca? Ela é uma pessoa que ela não é vegetariana, ela consome peixe, e consome muito orgânico. O foco dela é mais na parte orgânica mesmo. Mas ela come de tudo. Ela se permite comer fritura de vez em quando. Então, ela é bem tranquila nesse sentido. Então, a gente olha a casa 2 dela, é uma casa 2 em Gêmeos. Então, ela tem a necessidade, o desejo dela, ela precisa variar.
Não dá para ser uma coisa muito engessada, né, numa alimentação para ela. A casa 6 dela já é Libra, né? Então busca um equilíbrio, mas tem um regente Vênus. Mas olha que interessante, os dois regentes da casa 2 e da 6, Mercúrio e Vênus, estão em Virgem, na casa 4. Então, assim, provavelmente, não tenho essa informação, mas provavelmente ela tem ela já aprendeu isso da família, isso já veio de base, né? Então, ela já teve a necessidade de entender que o alimento, talvez essa rotina alimentar dela, tenha ligado à saúde, porque a gente está falando de virgem. Então, ao aperfeiçoamento. Então, não é que ela faz a dieta para ficar bonita. Ela é bonita porque ela cuida da saúde. Essa é a ideia aqui. Né? E quando chega numa casa 10, aí que eu falei, ela é vegetariana, ela tem outras ideias bem aquarianas, mas ela quer ser reconhecida pelas suas ideias. Ela quer ser reconhecida pela parte mental dela, pelo que ela conhece, pelo que ela pode expor para as pessoas. Então, eu acho interessante isso, porque às vezes as pessoas buscam tanto a beleza e a estética que acabam ficando feias, porque ficam desnutridas, ficam com uma pele ruim, com cabelo ruim, com flacidez por falta de nutriente. Então, emagrecimento ou peso não é tudo. Tá? Então, eu trouxe realmente a Bruna Lombardi. Quem quiser se aprofundar mais no mapa dela, é bem interessante mesmo. A história dela é super interessante. Ela já esteve em Portugal algumas vezes, mas era exatamente isso que eu queria mostrar, como regente aqui do mapa é importante. Então, aquela perguntinha do início: existe uma dieta ideal para cada signo? Então, não somos só um signo, somos um mapa inteiro. Mesmo que existam tendências gerais, uma análise completa vai ser essencial. Cada pessoa tem sua história, seus hábitos e seu ritmo. Por isso, conversar, ouvir e entender o estilo de vida é parte fundamental do processo. Os trânsitos e as progressões também revelam o momento atual da pessoa. Então, isso é uma parte que realmente eu não levo, senão a consulta, imagino o tamanho da extensão da consulta. Se for um caso, eu posso até indicar para a pessoa retornar e a gente faz uma consulta depois de previsão. Mas eles podem mostrar necessidades temporárias ou mudanças na relação com a alimentação. Então, eu gosto de olhar, porque às vezes a pessoa está num momento mais resistente, às vezes está mais fluente. Então, é interessante quando a gente dá uma olhadinha na progressão e nos trânsitos para ver essa parte. E a astrologia não substitui a escuta e o cuidado nutricional. Ela amplia, aprofunda e personaliza esse tratamento, tá? Então, não existe uma dieta por signo. Então, ninguém pode justificar que está fora da dieta porque é de tal signo, tá? Essa visão integrada é essencial, não é? Essa visão do mapa como um todo e ainda para mais nos olhos de uma nutricionista, como no caso da Alessandra, é maravilhoso, porque junta estes dois mundos e traz uma resposta integrada, e isso é espetacular. Perfeito. Então, assim, para finalizar, né? Nem sempre o problema é falta de força de vontade, então eu não gosto muito dessa história de falta de força de vontade. Eu acho que rotular uma pessoa com falta de força de vontade não ajuda ali em nada, atrapalha demais, inclusive, né? Muitas vezes o que trava o processo é tentar seguir metas que não têm nada a ver com você. Então, elas são criadas a partir de excesso de informações desconectadas da realidade. Então, hoje a gente sabe o quanto as redes sociais fazem isso, né? A gente vê pessoas ali que a gente sabe que a vida real delas não é aquilo que está ali. Mas, às vezes, quando a gente olha, eu quero ter aquilo. Tá? Então, às vezes, é importante entender que praticamente ninguém tem aquilo que mostra, né? Ninguém mostra a sua infelicidade. É muito difícil você ver isso. E sem escuta e sem uma orientação profissional, até o que deveria te ajudar vira peso. Então, o excesso de informação ele pode ser muito mais prejudicial ainda do que quando a gente não tem conhecimento nenhum sobre o assunto. E Exatamente. acho que é isso, Diogo. Então, temos aqui, aproveito este slide para realçar aquilo que eu ia perguntar à Alessandra, mas já está aqui, não é? As suas redes sociais. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, Alessandra, o melhor sítio é ir ao Instagram. Será? Meu Instagram é Astrologia na Cozinha. Então, se quiserem tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais profundamente o meu trabalho, só entrar em contato, pode mandar um direct. Se preferir o WhatsApp, nenhum problema, respondo também tranquilamente, tá? É aqui do Brasil, então o prefixo é 55, né? Eu moro em Santa Catarina, então é 48 99692 6823. Estou super à disposição. Se quiserem deixar algum comentário aqui no YouTube, eu volto aqui depois e respondo Será um gosto. também. Deixa-me só aproveitar para dizer que se vocês tiverem por de Portugal, tem que pôr mais atrás do 55, ou 00 ou mais Ah, é verdade. 55, para poder, por causa do número que falta ali atrás.
Mas está perfeito, então fica só esse apontamento, mas eu acho que também podes realmente mandar aproveitar a deixa da Alessandra e mandar mensagem no WhatsApp, mas vai até o Instagram da Alessandra, segue, acompanha o trabalho, porque a Alessandra vai colocando coisas regularmente, informação regularmente, posts, por isso é sempre bom, passa por lá, manda uma mensagem, deixa um comentário aqui no vídeo, e a Alessandra agradece-lhe imenso por essa partilha magnífica de como é que a astrologia também nos pode ajudar nesta área da nutrição. Muito obrigado pela sua Eu partilha que tão generosa. agradeço, Diogo. Foi um prazer enorme. Estou honrada, porque eu realmente sou fã aqui do canal. E recomendo todo mundo aqui também, se inscrevam aqui no canal. Gente, conteúdo bom de astrologia não é todo lugar que tem, mas o Diogo está fazendo um trabalho muito, muito legal. E eu realmente estou honrada de estar aqui hoje. Um gosto. De tê-la aqui, Alessandra, e fazer parte deste leque tão amplo de astrólogos de tantas áreas diferentes e continuando a divulgar a astrologia em português. E a ti que ficaste connosco até ao fim, como sempre, subscreve o canal, deixa mensagem, deixa like, envia aquele amigo que tu achas que este vídeo pode de alguma forma beneficiar, que acha que a astrologia só dá para certas coisas ou que só tem certos. Envia este vídeo, olha, estás a ver, a astrologia também te pode Sim. ajudar a cuidar melhor da tua saúde, da tua nutrição. Vê a Alessandra, acompanha o trabalho, manda então este vídeo, ajuda-me a partilhar, ajuda-nos a partilhar este vídeo para chegar a mais pessoas, porque acredito que traz uma vertente da astrologia que não é assim tão divulgada e é uma mais-valia excepcional. Um grande dia, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui na Descobre a Astrologia.